Você sofre com compulsão alimentar, tem dificuldade de se controlar com relação à alimentação, come muito mais do que deveria, come em intervalos cada vez menores, tem dificuldade em se controlar, o que acaba comprometendo a perda de peso, comprometendo o processo de emagrecimento, te gerando um sobrepeso, até mesmo uma obesidade, já fez tratamentos, acompanhamentos médicos e tem toda uma dificuldade ligada ao transtorno alimentar da compulsão? Pois bem, o tema do vídeo de hoje é esse. Nós vamos discutir a respeito da fisiologia da compulsão, questões metabólicas, hormonais, estratégias que você pode estar utilizando para ajudar no tratamento da compulsão alimentar, médicos que podem te ajudar, abordagens multidisciplinares no intuito de controlar a compulsão alimentar. A compulsão alimentar tem tratamento e tem controle e é possível sim ter qualidade de vida e resolver essa condição que infelizmente tem afetado a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo. Antes de iniciarmos o vídeo, eu quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passos, sou médico nutrólogo, trabalho com emagrecimento, com saúde, tenho uma abordagem voltada à medicina integrativa, trabalho muito com compulsão alimentar, seguindo essa abordagem integrativa, não só tomar remédio, mas entender a mudança de vida e corrigir as deficiências metabólicas e hormonais. E se gostou do vídeo, curta, se inscreve aqui no canal, compartilha, já passa para mais pessoas, já que é uma condição que afeta realmente milhões de pessoas. Provavelmente você conhece alguém que sofre com compulsão alimentar. Compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? A compulsão alimentar, na verdade, é um transtorno alimentar ligado à ansiedade, em que o paciente tem dificuldade em se controlar com relação à comida, tem dificuldade em se controlar, em dizer não a determinado alimento e tem dificuldade em não comer determinado alimento, comendo a mais do que a sua necessidade. Ele come, de fato, além da sua necessidade fisiológica, comendo a mais, gerando um excedente calórico, o que acaba levando a um excesso de peso, levando a um ganho de peso, que acaba comprometendo muitas vezes a sua autoestima, gera um círculo vicioso em que o paciente acaba comendo cada vez mais, piora a autoestima e ele acaba buscando conforto na comida e acaba comendo cada vez mais, além da sua necessidade fisiológica, além da quantidade que seria necessária para satisfazer a fome, a sua necessidade calórica naquele momento. Mas é importante entender que como a compulsão alimentar faz parte do transtorno da ansiedade, está diretamente ligado à ansiedade. E isso envolve desequilíbrios hormonais, desequilíbrios metabólicos, e esses desequilíbrios metabólicos e hormonais que fazem o paciente buscar principalmente no doce, principalmente no salgado, nas massas, que na verdade são carboidratos, independente de ser doce ou salgado, uma fonte de liberação de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores ligados à sensação de prazer. Então muitas vezes o paciente está ansioso, o paciente está tenso, o paciente está nervoso, o paciente está muito preocupado com determinada situação e ele acaba buscando na comida esse prazer que ele vai obter pelo carboidrato em geral, seja salgado, seja doce. O carboidrato em si vai gerar uma liberação de dopamina, que vai gerar uma excitação a nível cerebral, gerando uma sensação de prazer naquele momento. E após o término daquela sensação de prazer, o paciente ele deseja novamente uma outra porção do carboidrato e vai comendo, obtendo cada vez mais carboidrato, procurando obter cada vez mais dopamina e serotonina, o que acaba levando nesse círculo vicioso em que quanto mais ele come, mais ele engorda, em busca sempre desse estimulante a nível cerebral. Então, para resolver o quadro da compulsão, o que é necessário, então, de fato, para tratar a compulsão alimentar? É importante o médico em questão ter essa visão integrativa, ter essa abordagem multidisciplinar, entender que muitas vezes o paciente ele passou por algum trauma, existe alguma situação psicológica que precisa ser resolvida, que é o gatilho que desencadeia todo o processo da compulsão alimentar. É importante, é essencial o acompanhamento com o psicólogo para entender o que é que está gerando essa compulsão, o que é que está gerando essa ansiedade, que gatilho mental é esse, porque tudo começa na parte da mente. Então o paciente passou por algum trauma, o paciente passou por alguma situação, esse trauma, essa situação desencadeia a liberação de cortisol, aumenta a liberação de noradrenalina, libera a liberação de adrenalina na corrente sanguínea, isso gera um estresse oxidativo, gera um processo inflamatório de tensão e que o paciente quer resolver esse estresse
Através da dopamina. E qual seria a grande fonte de dopamina? Como eu acabei de falar há pouco, o doce, o carboidrato. Então, quanto mais estressado está o paciente, por isso que o grande hormônio do estresse é o cortisol, que todas as vezes em que você está estressado vai haver uma liberação do cortisol. Inclusive, há um vídeo falando sobre o cortisol aqui no canal, para você entender um pouco melhor a respeito do cortisol, de todo o mecanismo hormonal que envolve a suprarrenal, o estresse, e como o mecanismo de controlar esse estresse, esse cortisol, essa adrenalina, essa noradrenalina, você vai buscar a dopamina e a serotonina, sendo que a grande fonte fácil é o doce, é o carboidrato, é a massa, é o carboidrato geral. Isso acaba gerando, como eu falei, esse círculo vicioso. Então é importante entender que tudo começa a partir de um gatilho mental. Então se eu trato apenas com o ansiolítico, eu trato apenas com a paroxetina, que é o antidepressivo, com o escitalopram, com o medicamento benzodiazepínico, o medicamento psiquiátrico, eu estou aumentando a liberação de serotonina, eu estou aumentando a concentração na fenda sináptica da serotonina, eu estou aumentando a liberação de dopamina, eu estou te trazendo essa sensação de bem-estar pela medicação psiquiátrica. É um bom paliativo, não sou contra, mas eu entendo que é apenas um paliativo, porque o trauma que está desencadeando o problema, o estresse que está desencadeando o problema não foi mudado, não foi corrigido. Então, o trabalho do médico nutrólogo, junto com o psicólogo, é tentar identificar esse problema e procurar, através de uma abordagem natural, aumentar a liberação de dopamina, aumentar a liberação de serotonina de forma natural, de modo que essa concentração se aumente a nível do sistema nervoso central, a nível de fenda sináptica, ao mesmo tempo que precisa também diminuir o cortisol, diminuir também o estresse oxidativo, diminuir essa liberação de noradrenalina, diminuir essa liberação, essa ativação beta-adrenérgica do sistema nervoso central. Se eu apenas aumento a dopamina e eu não diminuo o estresse, eu não diminuo o cortisol e eu não trabalho a mente do paciente, o paciente vai viver refém da medicação. Então o que a gente observa de modo geral, e eu particularmente na clínica observo muito isso no meu dia a dia, pacientes apenas tomando medicações para aumentarem a dopamina e a serotonina, vivendo à base do paliativo, que vai te gerar essa sensação de bem-estar, mas sem resolver absolutamente nada. Sem resolver a questão hormonal, sem resolver a questão do estresse oxidativo, sem resolver a questão da cortisol, sem resolver a dopamina e sem trabalhar o evento psicológico que é o de grande desencadeador. A gente observa isso muito bem no nosso dia a dia. Muitas vezes você está ali em casa, recebe uma notícia, recebe uma ligação, passa por um estresse, imediatamente, na medida que você tem contato com esse evento estressor, imediatamente você sente uma vasoconstricção periférica, suas mãos ficam geladas, você tem uma sudorese, você fica tenso, sua frequência cardíaca aumenta, sua pressão arterial aumenta. E o que desencadeia esses sinais que eu acabei de citar? A adrenalina que é liberada e o cortisol que é aumentado. E aí quando você busca o auxílio na medicação, ou no doce, ou no carboidrato, você tem um alívio, mas é um alívio puramente paliativo, ele não resolve o problema. Então a gente entende na medicina integrativa, na nutrologia, que o verdadeiro tratamento da compulsão alimentar é procurar avaliar o paciente como um todo, e para isso existem estratégias, existem chás que você pode estar utilizando, chás com efeito calmante, como o chá da cidreira, melissa, o chá do maracujá rico em passiflora, o chá de erva doce. Todos esses chás vão ajudar a aumentar a liberação de dopamina de forma natural. Tem vídeos aqui que eu falo da importância do chocolate rico em triptofano, aumentando a liberação de dopamina, o trabalho com o psicólogo para diminuir o evento estressor, de modo que você consiga vencer o trauma, vencer o estresse que te leva a isso. E em situações maiores, em situações mais graves, em situações um pouco mais intensas, de compulsão cada vez mais graves, eu entendo que nesse caso o psiquiatra é fundamental. Então é importante destacar que eu não sou contra o tratamento psiquiátrico, eu entendo que o psiquiatra ele é fundamental para o trabalho da nutrologia, para o trabalho dessa abordagem integrativa, mas ele não deve ser o primeiro a ser procurado. Eu entendo que primeiro é importante avaliar os níveis hormonais dessa paciente, é importante avaliar os hábitos de vida dessa paciente, é importante avaliar como está a alimentação desse paciente, é importante mudar a mente desse paciente e em determinadas situações eu entendo que o medicamento psiquiátrico pode ser importante, mas é importante
ter essa abordagem integrativa como um todo. Se você tiver essa abordagem integrativa, mudar os seus hábitos alimentares, entender que a ansiedade é um problema de saúde, que precisa de ajuda, que talvez você sozinho, apenas sozinho, não vai conseguir resolver esse problema, mas que com essa abordagem multidisciplinar, você vai conseguir controlar a sua ansiedade, você pode direcionar melhor essa ansiedade, essa compulsão, você pode direcionar essa ansiedade de repente para a prática da atividade física, já que na verdade o carboidrato ele entra como uma válvula de escape. Muitas vezes o paciente ele sofre com a compulsão alimentar, mas o mesmo mecanismo que leva à compulsão alimentar é o que leva ao tabagismo. A diferença é que no caso da compulsão alimentar é um transtorno alimentar em que o paciente ele busca vencer a ansiedade na comida, ele busca a dopamina na comida. O cidadão que vai para as drogas ou que vai para o cigarro como droga ou qualquer outro tipo de droga lícita ou ilícita, ele busca a dopamina nas drogas. Ele só está mudando o direcionamento. Então é importante ter essa visão de que é um problema ligado à ansiedade. A ansiedade é um problema de saúde grave que tem afetado milhões de pessoas e que, quando não tratado, pode inclusive evoluir para um quadro de depressão, pode evoluir para uma crise de pânico, comprometendo muito a qualidade de vida do paciente. E que apenas o uso da medicação não resolve. Portanto, se você sofre com compulsão alimentar, entenda que você precisa ter essa abordagem integrativa, precisa da avaliação do nutrólogo para entender melhor os seus níveis de catecolamina, seus níveis de dopamina, de serotonina, noradrenalina, dosar os seus níveis hormonais, avaliar sua tireoide de forma adequada, avaliar os níveis do cortisol como hormônio do estresse. É importante também essa avaliação do estresse que gera o processo com o psicólogo, entender que apenas o uso da medicação não resolve, tem que entender todo o quadro de compulsão está diretamente ligado a algum tipo de estressor, algum tipo de evento traumático ligado à psicologia, ligado à mente que precisa trabalhar, e entender que o psiquiatra também é um aliado para o processo de tratamento da compulsão, mas que ele sozinho não resolve. Apenas ele é avaliado isoladamente, o paciente passa uma vida inteira tomando apenas medicações, tendo crises e mais crises, melhoras e pioras, sem nunca ter um resultado adequado. E se não houver essa visão geral integrativa do problema, o paciente fica refém do tratamento da compulsão e nunca acaba melhorando.